Olá, caros alunos do terceiro ano da ITM PH. Esta aula é a segunda da nossa série sobre ponto e reta. Estamos na apostila volume 2. Esta aula está planejada para o dia 8 de julho. Faremos 5 questões do nível 2, complementando a aula 1 com ideias que são úteis em várias questões. Por exemplo, como determinar circuncentro e ortocentro de um triângulo, como que a gente determinou a fórmula do incentro, mas nem sempre a gente deve apelar a ela para determinar o incentro de um triângulo, certo? Nós vamos fazer reflexão com relação a ponto, com relação a reta, nós vamos fazer projeção, nós vamos fazer muitas ideias que não estão explicitadas diretamente, necessariamente na matéria, mas que são úteis de você dominar. Portanto, se você tiver tentado fazer essas questões aqui ou não, eu sugiro que dê pelo menos uma conferida no vídeo todo, nem que seja em velocidade 2, mas assim, não perca as principais ideias que eu vou passar aqui. Reiterando, né, você pode pausar aqui para tentar fazer as 5 questões, ou você pode ir fazer direto, dependendo se você já tiver tentado fazer, porque elas de fato estão entre as questões que eu marquei. E, enfim, acho que é isso. Enfim, daqui em diante eu vou fazer as soluções das questões discutindo ideias. A questão nos pede para determinar o circuncentro de um dado triângulo. Uma coisa que você pode fazer, que é a primeira que nós vamos fazer, é determinar quem é o encontro das mediatrizes, né? Então, por exemplo, eu posso chamar a mediatriz de AB de R, a mediatriz de AC posso chamar de S, né? E aqui o encontro de RS vai ser o circuncentro O, certo? E aí, determinando essas duas equações, eu consigo determinar a interseção resolvendo um sistema. Eu vou determinar as mediatrizes de duas maneiras. A mediatriz de AB, eu vou usar o coeficiente angular. O coeficiente angular de AB é ΔY sobre ΔX, né? 2 menos 1 é 1, 3 menos 1 menos 2 é 5. E aí, como nós vimos que coeficientes angulares de retas perpendiculares têm produto igual a menos 1, o mzinho da reta R vai ter que ser menos 5, certo? E além disso, ela vai ter que passar pelo ponto médio, que eu vou chamar de M, né? Qual o ponto médio desse segmento AB? Faz a média das coordenadas. 3 menos 2 sobre 2, meio. 2 mais 1 sobre 2, 3 meios, tá? Então, eu sei um ponto por onde a reta R passa e eu sei o coeficiente angular. Faço a equação rápida. Então, y menos o y daquele ponto M por onde passa a reta R é igual a M da reta R vezes x menos o x do ponto M. Eu já tenho tudo isso aqui. Y menos 3 meios é igual a menos 5 que multiplica x menos meio. Então, eu vou ficar com y igual a menos 5x mais 5 meios mais 3 meios mais 4. Certo? Essa aqui, a reta R. Agora vamos para a reta S. Deixa eu determinar a reta S de uma maneira diferente. Aquela terceira maneira que nós fizemos na questão 30 na aula 1, né? A questão 30 do nível 1, que é: se eu tenho um ponto P sobre a mediatriz de AC, então é verdade que PA é igual a PC, né? Porque a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que distam dos dois extremos do segmento, certo? Então eu posso falar o seguinte, para a reta S, você tem PA ao quadrado igual a PC ao quadrado. PA é igual a PC, mas eu não quero ter de cortar a raiz na fórmula da distância, então eu já elevo ao quadrado. Então fica assim: x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a x menos 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado. Os termos de grau 2, x quadrado e y quadrado vão se cancelar dos dois lados. E aqui, quando eu fizer o termo em x, né, 4 mais 2, 6x, né, menos 2y, menos 8y, menos 10y, 4 mais 1, 5, menos 1, 4, menos 16, menos 12, igual a 0. Então, eu vou encontrar 3x menos 5y menos 6 igual a 0 para a equação da segunda mediatriz.
Repare que dessa segunda maneira aqui eu nem precisei fazer o ponto médio de AC. Enfim, para determinar a interseção de RS, basta você resolver o sistema. Quando você resolver, não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito longo, você vai encontrar o ponto O, que é 13 sobre 14 menos 9 sobre 14, certo? Esse aqui é o circuncentro. Maneira convencional de determiná-lo. Mas e se em vez do circuncentro eu quisesse determinar o ortocentro? Vamos tentar fazer isso agora. O ortocentro é o encontro das alturas do triângulo. Então, digamos que eu vou traçar aqui uma altura HA, certo? Vou chamar essa altura de HA, porque é a altura a partir de A, né? E eu vou traçar uma outra altura aqui, HB, né? E a interseção de HA com HB vai ser o ponto de coordenadas H, que é o ortocentro do triângulo, e que nós iremos determinar. Bom, uma maneira é, ora, HA é perpendicular ao lado BC. Então, se eu tiver o coeficiente angular da reta BC, que é fácil de determinar, é o ΔY sobre ΔX, ele é 2 menos 1 menos 4 dá 6, 3 menos 1 dá 2, certo? Então, o M da reta HA vai ter que ser menos 1 sobre esse M aqui, ou seja, menos 1/3, né? E aí eu uso esse 1/3 e o fato de que HA passa pelo vértice A, e aí eu determino a equação da reta, né? Fazendo a equação rápida. M de HA, não. Y menos o Y do ponto que está na reta, que é o A, igual a o M da reta, vezes o X menos o X A. Beleza. Y menos 1 igual a menos 1/3 de X menos o menos 2, que é o X do A, vai dar mais 2 aqui. Y igual a menos 1/3 de X menos 2/3 mais 1 vai dar mais 1/3. Pronto, isso aqui é a equação da altura a partir de A. Outra maneira que eu particularmente prefiro quando se tem um par de pontos, né, para determinar uma reta que seja perpendicular à outra, né, é a seguinte: se você tem uma reta que tem a equação geral ax mais by mais c igual a 0, nós comentamos na primeira aula que esse vetor de coordenadas, né, Azinho e Bzinho, é um vetor normal à reta, certo? Então, você pode usar para HB o vetor AC, né? O vetor AC como vetor normal para a reta HB. Então você sabe imediatamente que a reta HB, né? Se você vem aqui no cantinho e calcula o vetor AC, bom, o que é o vetor AC? C menos A, ele é 3 menos 5, né? 3 menos 5. Então, a reta HB, você sabe automaticamente que ela é da forma 3x menos 5y mais um certo real k igual a 0. Como é que eu calculo esse k? Uso o fato de que ela passa por B. Então, 3 vezes 3 menos 5 vezes o y do B, que é 2, mais k igual a 0. Seu k, 9 menos 10, k vai dar 1, né? Então, a reta HB tem equação 3x menos 5y mais 1 igual a 0, certo? Inclusive, um bom teste de sanidade para você ver que o que eu estou falando faz sentido é o seguinte: a equação geral dessa reta HA aqui é x mais 3y menos 1 igual a 0. A reta HA tem BC como um dos seus vetores normais. Faz o cálculo do vetor BC. O vetor BC não é exatamente C menos B, que é menos 2, e aqui menos 6, né? Menos 2, menos 6. Bom, posso dividir todas as coordenadas por menos 2? Posso, porque o vetor vai continuar paralelo a ele próprio, né? Então eu posso usar como vetor normal o 1, 3. E aí veja, são exatamente esses coeficientes que aparecem aqui na equação geral da reta AC. Aí, para determinar o ortocentro, você vai ter que resolver o sistema dessas duas equações aqui. Quando você resolver, não vou fazer para o vídeo não ficar muito longo, você vai achar que o ortocentro é 1/7, 2/7. Guarda essa informação aqui rapidinho,
Porque você lembra que no início a gente queria determinar o circuncentro? Bom, aqui o exercício não pede, mas eu determinei o ortocentro só para mostrar as técnicas aqui com retas perpendiculares, etc. Mas tem uma propriedade interessante que é o seguinte: reta de Euler, vocês devem conhecer, certo? Que se você tiver ortocentro, você olhar para ortocentro, baricentro e circuncentro de um triângulo, eles estão alinhados e HG é o dobro de GO, certo? Eu vou anexar um vídeo aí na descrição demonstrando essa propriedade. Então, você pode fazer isso vetorialmente. 2 vezes o GO, certo? Então fica G menos H é igual a 2O menos 2G. Então você consegue ver que H mais 2O é igual a 3G. Eu costumo dizer que água é igual a internet, né? H mais 2O é igual a 3G. Mas o que tem de importante é que eu consigo determinar o circuncentro se eu já tiver o ortocentro e o baricentro. Eu tenho o ortocentro, o baricentro nós determinamos lá na outra aula, né, que era a média dos 3 vértices, então 3 mais 1 menos 2 sobre 3 dá 2 terços. E o outro, 2 menos 4 dá menos 2, mais 1 dá menos 1, menos 1 terço para o seu baricentro. Então eu vou ficar assim, o ponto H, que é 1 sétimo, 2 sétimos, mais 2 vezes o ponto O, é igual a 3G, que é simplesmente 2i menos 1. Então eu vou ter 2O igual a 13 sétimos e menos 9 sétimos. Incrivelmente, eu vou achar a mesma resposta anterior que eu achei para o O, né? 13 sobre 14 menos 9 sobre 14. É lógico que dá muito mais trabalho calcular o circuncentro calculando primeiro o ortocentro. Mas eu estou contando isso porque vai que você precisa de reta de Euler em algum lugar, que ela facilita alguma coisa. Vai que por acaso você já achou o ortocentro de alguma maneira esperta, por alguma razão, enfim. Tem sempre alguma boa tática para você tirar do bolso em algum momento, eu acho isso interessante, então resolvi mostrar essa outra maneira de fazer a questão. Para a questão 3, como pede incentro, talvez você tenha evocado a primeira aula e usado a fórmula do incentro. Ruim. Por quê? Aqui o seu triângulo é retângulo. Quando o triângulo é retângulo, é bem mais fácil determinar o incentro diretamente do que usando a fórmula do incentro. Quer ver como? Primeira coisa, aqui já está tranquilo porque a bissetriz dos quadrantes ímpares é a bissetriz do ângulo reto do nosso triângulo aqui também, certo? De modo que aqui é 45 graus, né? Esse ângulozinho pequeno aqui. Então, esse triângulo aqui que eu estou pintando aqui, ó, ele é retângulo isósceles, né? Então, a coordenada y, que é a altura, aqui é igual a x, né? Primeira coisa já é que x igual a y, porque está na bissetriz dos quadrantes ímpares aqui, o primeiro e o terceiro, né? A outra coisa, meu amigo, é que, se você se lembrar que esse comprimento aqui, né, da distância, essa distância aqui do ponto de tangência do incírculo até o vértice, ela pode ser determinada, né? Tem aquela formulazinha x é igual a pzinho menos azinho, né? Onde azinho é a medida do lado oposto ao vértice A, que é a hipotenusa, e o pzinho é o semiperímetro aqui do triângulo, né? Você já sabe que esse lado mede 3, esse lado mede 2, a hipotenusa mede raiz de 13 por Pitágoras, então você tem x igual a p, que é 3 mais 5, mais 2, 5, mais raiz de 13 sobre 2, né? 5 mais raiz de 13 sobre 2, que é o semiperímetro, soma dos lados sobre 2, menos a hipotenusa, que é o azinho, né? Menos raiz de 13. Então, você vai descobrir que o x é igual a 5 menos raiz de 13 sobre 2. O que o enunciado quer é o valor de x mais y, mas isso já é 2x. Então, 2x ele é igual aqui a 5 menos raiz de 13, que aí no enunciado está na forma desracionalizada, né? 12 sobre 5 mais raiz de 13, que é a letra A. O meu principal comentário aqui é sobre esse quadradinho que se formou aqui, né? Meu piloto está um pouco apagado aqui. Sobre esse quadradinho que se formou, porque se você está
num triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo de hipotenusa A. O raio do círculo inscrito, né, é igual a esse comprimento da tangente aqui por fora, né? Porque isso aqui vai ser um quadrado, ó, reto, 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 certo? E raio igual a raio. Isso aqui é um quadrado, então o raio é igual a P menos A. Tá? Se você então estiver com um triângulo retângulo, nada daquela forma complicada do centro. Faça esse quadradinho aqui e parta para o abraço. Então aqui na questão 11 eu tenho um problema com um paralelogramo que diz que, dados os pontos A e B aqui, tem um ponto M que é o centro do paralelogramo, ou seja, a interseção das diagonais dele, né? E que está sobre o eixo das ordenadas, ou seja, a abscissa é 0, né? Então, para a área desse cara ser 17, e eu quero achar o y, tal que essa área seja 17, a área do paralelogramo todo, eu não preciso olhar para o paralelogramo todo, eu não preciso me preocupar com esses outros vértices aqui que eu chamei de C e D. Por quê? Porque a área deste triangulinho que está pintado, ela é 1/4 da área total do paralelogramo, né? Porque de fato as diagonais de um paralelogramo dividem em 4 partes de mesma área. Então basta eu garantir que a área de AMB seja 17/4, certo? Aí eu vou fazer aquele dispositivo. Qual é a área de AMB? Eu boto aqui meio de... Escolho um ponto, por exemplo, esse que tem uma coordenada 0 para poder anular na minha conta, né? A, 2, 1. O B, 5 menos 3. Aí repito o primeiro, 0y. Essa continha aqui vai ter que dar 17/4, né? E aí o que sai dessa continha? Sai meio de, faz a diagonal principal, 0, menos 6 mais 5y. É menos 6 mais 5y. A diagonal de lá vai sair subtraindo. Menos 2y, menos 5 e 0. Tá. Isso aqui vai dar 17/4. Então, eu vou ficar com módulo de 3y menos 11 igual a 17/2. Quer dizer, bom, eu posso tirar do módulo e fazer em dois casos, mas eu vou escrever assim, 3y menos 11 igual a mais ou menos 17/2, para a gente andar mais rapidinho, né? Y, portanto, vai ser igual a 11 eu vou chamar de 22/2, né? Então vai ficar 22 mais menos 17 sobre 2 vezes 3, que é 6, né? Então o valor possível do y é 39/6, também conhecido como 13/2. E outro valor possível do y é 5/6. Muito bem, feito isso, como é que eu vou achar agora os outros vértices C e D? Agora sim eu vou olhar para eles. Eu vou ver o seguinte, que como M ele é A mais C sobre 2, por exemplo, eu posso determinar o C como? Fazendo 2M menos A, certo? E o D, analogamente, eu posso determinar como 2M menos B. É só jogar os valores de Y que eu encontrei aqui, certo? E aí, para cada caso de y, eu determinar o valor de C e D usando essas fórmulas aqui. E eu vou encontrar dois pares de vértices, eu não vou fazer a conta para não gastar muito tempo no vídeo, né? E como você tinha dois pontos M possíveis, um para cada valor de y, você tem dois pares de vértices C e D possíveis. Este exemplo aqui ilustra como é que você faz uma reflexão com relação a um ponto, né? Ela sai da ideia de que o ponto médio é a média das coordenadas, né? Então, se eu quero refletir o ponto A com relação ao ponto M, né? Eu vou cair no ponto C. Como? O ponto C é tal que C igual a 2M menos A. Esse tipo de reflexão aparece muito com paralelogramos e com pontos médios em geral. Quando você fazer reflexão com relação a um ponto é fazer isso aqui. E aqui na questão 14 você verá como a reflexão com relação a um ponto que nós vimos na questão 11 vai nos salvar para essa nova questão. Vejamos.
eu tenho aqui um ponto xy, cujas coordenadas eu não sei, que eu chamei de E, que está numa reta R, cuja equação geral foi dada aqui. O outro ponto F está na reta S, cuja equação também foi dada aqui. Tudo que eu sei é que o segmento F tem como ponto médio o ponto de coordenadas 5 e 2. O que eu sei sobre xy, primeiramente, então, é que ele cumpre justamente a equação da reta R, né? Então, se eu pudesse ter, além disso, de que o ponto E de coordenada xy está sobre a reta R, cuja equação me é dada, se eu tivesse uma outra informação sobre esse mesmo xy, eu conseguiria encontrar as coordenadas do ponto E. Acontece que o ponto F é o simétrico de E com relação a M, né? Ele é o resultado de refletir E pelo ponto M. Então, ele é 2M menos E. Isso significa o quê? Que o ponto F tem coordenadas, bom, 2M é 10, 4, então aqui fica 10 menos o x, 4 menos o y. Agora, esse ponto de coordenadas 10 menos x, 4 menos y está sobre a reta S. Então, ele é tal que 2 vezes o x do F, que é 10 menos x, mais 3 vezes, né, porque o F está na reta S, e a coordenada y dele aqui é 4 menos y, né? Menos 3 igual a 0, certo? Então, se eu arrumar esse sistema, essa segunda equação aqui direitinho, ela vai me dar menos 2x, menos 3y, 20, 32, menos 3, mais 29, né? Igual a 0. Eu posso somar essa daqui com essa, né? Somar essas duas aqui. Eu vou cancelar o 2x, e aí eu vou ter menos 10y mais 50 igual a 0. O y vai ter que ser igual a 5. O x vai ter que ser, portanto, igual a... Bom, menos 35 mais 21 vai dar menos 14. O x vai ser igual a 7. Então, eu determinei. O E é 7,5 e o F é 10 menos 7, 3, né? E 4 menos 5, menos 1. Flawless Victory! E para fechar este vídeo, questão do IME 2008, ele deu A de coordenadas 8 menos 2, uma reta 2x mais y mais 1 igual a 0, disse que ABCD é um losango e que a reta BD tem exatamente essa equação aqui. Então ele quer que nós determinemos as coordenadas do vértice C. Bom, primeiramente, o que é um losango? Ele é um quadrilátero que tem os 4 lados com a mesma medida. Bom, isso é uma caracterização possível. Outra caracterização possível, que é a que eu vou usar aqui, ele é um paralelogramo de diagonais perpendiculares, certo? Se ele tem diagonais perpendiculares, então a reta AC é perpendicular à reta BD. Se ele é um paralelogramo, AC e BD se cortam justamente no ponto médio, certo? Que nesse caso eu vou até chamar de P, de projeção. A gente já vai ver por quê, né? Porque ele é a projeção do ponto A sobre o lado BD, não tem muito mistério. Bom, e aí a gente já viu que reflexão, né? O ponto C, como ele é reflexão do próprio ponto A em torno de P, ele é 2P menos A. Se eu já tenho A, para achar C, basta achar essa projeção, né? Então, como é que eu acho essa projeção? Parênteses teórico importante. Rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Se você tem um vetor de coordenadas A e B e você quer girar ele no sentido anti-horário por um ângulo de 90 graus, como é que você faz isso? Nos complexos, por exemplo, né? Esse vetor AB é o A mais BI. Para rodar 90 graus no sentido positivo, a gente multiplica por cosseno de 90 graus, que é π sobre 2, mais I seno de π sobre 2, certo? Se você fizer essa multiplicação aí, pode pausar o vídeo e fazer, você vai ver que dá menos B mais AI, né? Porque esse cara aqui é justamente o I. E aí você vai ver que resulta o vetor menos B, A. Portanto, se eu sei que o normal lembra a equação geral, me dá as coordenadas do vetor normal. Então, se eu sei
que o vetor normal da reta BD é o vetor 2, 1, automaticamente eu consigo que o vetor normal da reta AC, né, que é perpendicular à reta BD, ele é exatamente o menos 1, 2. Voltando ao nosso problema, eu sei que a equação da reta AC, ou da reta AP, que é a mesma reta, né? A equação da reta AC tem de ser menos x mais 2y igual a uma constante. E que constante é essa? A mesma que vale para o A, né? Então ela é menos 8 mais 2 vezes o menos 2, né? Então a equação da reta AC, menos x mais 2y, menos 12, mais 12, perdão, igual a zero. Isso aqui vale para as coordenadas x e y do ponto P. Quando eu usar a própria equação da reta BD onde está o ponto P, ou seja, 2x mais y mais 1 igual a zero, eu resolvo esse sistema aqui e encontro onde é que está o ponto P. Vou encontrar 2 e menos 5 como valores de x e y. Vou voltar aqui e usar na minha reflexão. O C vai ter que ser 2P, que é 4, menos 10, menos o A, que é 8, menos 2. O que eu vou encontrar é que as coordenadas do ponto C são menos 4 e menos 8. Isso figura aí na alternativa D da questão. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.